agora vem outra forma de nós nos conhecermos. Olha só, gente, isso aqui é um capítulo do meu livro, viu? Que está sendo publicado. Então, assim, tá incrível. A outra forma de nós nos conhecermos é através da nossa personalidade. Porque a Bíblia fala, se eu não me engano, eu acho que é em algum dos livros de Ellen White, ela diz que nós iremos entrar no céu por uma porta de acordo com a nossa personalidade, ou seja, a personalidade de um dos filhos de Israel. A Bíblia diz que lá no céu é quadrado e cada lado tem 3 portas, e todas essas portas, então dá 12 portas, né? E todas essas portas têm os 12 nomes dos filhos de Israel. Então, por que porta você vai entrar lá no céu? E no final eu vou falar do caráter de acordo com a leitura corporal, que é bem interessante, viu, gente? Então, assim, por que porta você vai entrar lá no céu? Hein? Diante da personalidade, eu descobri que eu sou naftalita, o que eu vou entrar pela porta dos naftalita. Eu amei, amei mesmo. Então vamos lá, eu quero que você descubra por que porta você vai entrar lá no céu. Nós vamos entrar pela porta que tem o nome dos filhos de Israel, ou seja, que a personalidade dele é muito parecida com a sua. Então vamos entender a personalidade de cada um. Primeiro vamos falar de Rubens. Como era Rubens? Rubens era inconstante como a água, né? O que acontece com a água? A água ela vai andando no chão, se ela encontra um obstáculo, ela sempre vai procurar os lugares mais fracos, ela sempre se desvia, ou seja, o lugar mais fácil, né? Ou seja, são as pessoas que não sabem se posicionar, sempre pendem para o lado mais fácil e muitas das vezes acaba prejudicando a própria vida por conta que não tem a capacidade de enfrentar os problemas e vencer. Ele é como a água, vai sempre procurando os lados mais fáceis para que ele possa, né, seguir em frente. Então, assim, se você é essa pessoa assim, é pela porta de Rubens, com o nome Rubens, que você vai entrar. Simeão era aquele que não levava desaforos para casa, né? Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não levo desaforo para casa. Então, você vai ser um simeonita, eu acho que é assim que fala, né? Então, assim, via algo de errado, ele levantava, estufava o peito e dizia, deixa que eu mato. Ia lá e matava mesmo. Então, mas assim, ele se arrependeu, gente, porque se não se arrepender, não vai entrar não, viu? A única tribo que nós vamos ver que não está, a gente vai ver no final, eu vou dizer por quê, tá bom? Vamos lá, Levi. E agora, Levi. Quem era Levi? Os levitas foram escolhidos para serem sacerdotes de Deus, né? Era um tipo de característica de Cristo, mas eram aquelas pessoas que corriam sempre na frente para dar más notícias, né? Já viu aquelas pessoas que sempre ficam falando más notícias, amam dar notícias ruins? Após era os levitas. São as pessoas negativas, que só enxergam as coisas ruins, né? Olha só, um pouquinho também do melancólico. Aquelas que acabam de ouvir um sermão, quando sai na porta, dizem, acho que não vai acontecer nada disso. Né? Pessoas muito negativas. E aí, você conhece alguém? Você é essa pessoa? Judá, ou seja, louvou a Deus, né? Todas as nações o louvarão. Dele veio todos os reis, inclusive o rei Jesus. Mas ele era aquele saudosista, que só olhava para o passado, que para ele, olha o contrário do melancólico, né? Que passado, presente e futuro é tudo ruim. Já o Judá, né? O saudosista, o presente é ruim, o futuro é ruim, mas o passado era aquele tempo bom, né? Aquelas mulheres que vestiam aqueles vestidão, que usavam não sei o quê. Então, assim, são essas pessoas que só vê o passado como coisa boa, mas que o presente tá terrível e que o futuro também será. Essa é a porta de quem vai entrar, né, pelo Judá, ou seja, pela porta com o nome Judá. Naftali, eu! Amei! Naftali, quem são os naftalitas, né? Quem era? O seu nome significa que lutou com Deus e venceu, ou seja, ele lutava com Deus, não é lutar de guerra, de briga, é lutar em oração.
São as pessoas que sempre veem algo de bom nas outras pessoas. Gente, eu confio em todo mundo. Eu tento, né, tá olhando, mas eu sempre vejo o lado bom das pessoas. Olha só que interessante. São as pessoas agradáveis, que têm sempre uma palavra de conforto. Se alguém vir falar comigo, que estiver triste, é tanto que tem muita gente aqui que ama vir conversar comigo quando tá triste, né? Eu tenho uma amiga mesmo que sempre que ela tá triste, ela vem aqui conversar comigo, porque eu sempre tenho uma palavra de conforto para dar. Então, são essas pessoas, né? São pessoas amáveis, que é prazeroso estar na sua presença, que tem uma vida de oração, de comunhão e de luta com Deus. E vão vencer. Você tá entendendo? Outra característica de Cristo. Então, se você é essa pessoa, oi, Joel, né? Se você é essa pessoa, ou seja, da tribo de Naphtali, né, que vai entrar pela porta dos naftalitas. Vamos lá, estou com você, sou eu também. Né, eu sou essa pessoa, eu amei, gente, descobrir qual era a minha característica e por que porta eu vou entrar lá no céu. Em nome de Jesus, né? Vamos lá. Estamos aqui na luta para chegar até o céu. Então, vamos aqui. Gade. São as pessoas que não gostam de trabalhar. Essas são as pessoas preguiçosas, viu? Que não gostam de trabalhar. Os preguiçosos, que só querem diversão, só querem estar se divertindo. Então, são essas pessoas, né? Isacar, o seu nome profeta significa receber o galardão. Era aquele que recebia todas as cargas, tinha um trabalho para fazer, sempre chamava ele. Ou seja, são aquelas pessoas que realmente estão trabalhando, que estão muitas das vezes recebendo muitas cargas, muitos pesos, ajudando todo mundo, entendeu? Então, se você é essa pessoa trabalhador, é por essa porta que você vai entrar. Zebulon era o aventureiro, gostava de aventuras, de viagem, mas ao contrário de Assé, que gosta só de diversão, Zebulon é aquelas das missões. Tem uma pessoa, não sei se ela vai assistir esse vídeo, ou essa live, eu não pedi permissão a ela, mas eu vou falar, gente, porque realmente quando eu leio aqui, eu vejo ela, né? Ela é uma pessoa que deixa a sua vida, sabe? Paralisa a sua vida para sempre estar nas missões da igreja, principalmente no Caleb. Então, assim, eu oro por ela, porque quando a gente dedica a nossa vida a Cristo, lutas terríveis sempre vêm sobre a nossa vida. E essa pessoa é Joel, amo você, viu? Então vamos aqui. José. José tinha o caráter muito parecido com o de Cristo na vida espiritual. Não duvidava das promessas de Deus, mesmo diante das piores e terríveis situações que aconteciam na vida dele. O que não acontece muitas das vezes conosco, né? Porque diante dos problemas da vida, muitas das vezes a nossa tendência é reclamar com Deus, ao contrário de José. Só que José também tinha um defeito. E qual era o defeito de José? Ser dedo duro. Ele amava estar falando mal dos irmãos dele para o pai. Só que depois também ele mudou, né? Então, se você é essa pessoa que tem dedo duro, que fica falando assim, né? Você tem que se arrepender, porque a última tribo, gente, vamos lá entender, né? José se arrependeu, mas se você for José, você é aquela pessoa que não desiste de Deus. Você sempre acredita em Deus, mesmo quando você perde tudo, quando você tá triste. No caso de José, né? Então, assim, se você é essa pessoa, é pela essa tribo que você vai entrar. Benjamim era a tribo dos guerreiros, vivia lutando contra os seus inimigos. Já percebeu que tem pessoas que sua vida é uma luta constante? Vive em lutas, oram a Deus, mas sempre vai acontecendo um monte de problema na vida deles. Então são aquelas pessoas que parecem que termina um problema, começa outro, termina um, começa outro, quando não vem tudo de vez, né? Então são aquelas pessoas das lutas, das guerras, mas aqui no sentido de buscar a Deus, de oração. E por último, que chegou Dan, a tribo de Dan. E agora, gente, a tribo de Dan, essa tribo foi escolhida para ser juízo. Só que ela acabou não estando no Apocalipse, né? Por conta que as tribos que estão no Apocalipse é realmente as tribos que irão estar lá no céu, que seu nome estará nas portas. Lá no Apocalipse, essa tribo foi substituída pelo um dos filhos de José, que se eu não me engano foi Manassés, o filho mais velho. E por que isso aconteceu? Porque a tribo de Dan se tornou a tribo fofoqueira. Então, se você é uma pessoa fofoqueira, que ama, gosta de estar falando mal da vida dos outros, porque falar mal da vida dos outros, gente, né? Tem pessoas que dizem, mas eu tô falando o que aconteceu, eu tô falando a verdade. Mas você tá falando mal da vida dos outros. Se aconteceu algo de ruim com seu irmão, com alguém, por que você não vai orar por essa pessoa, em vez de estar falando mal dessa pessoa, entendeu?
Então, assim, se você é dessas pessoas que é fofoqueira, gosta mesmo de estar falando mal dos outros, se você não mudar, se você mudar, você vai entrar pela tribo de Manassés, não pela tribo de Dan, porque a tribo de Dan foi extinta, entendeu? Não vai estar lá no céu. Mas se você mudar, você vai entrar por essa tribo. Então, você é essa pessoa fofoqueira? Cuidado, viu? Essas aqui são as personalidades, ou seja, e por que porta nós vamos entrar.